Hoje é 10 de agosto de 2023, são 15 horas e 15 minutos, véspera de 11 de agosto, dia da Peruada, Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil, um em São Paulo, outro em Olinda, e este Leite Fernandes hoje, pela primeira vez em 2 anos e meio, quem sabe, foi ao centro de São Paulo, passou em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, passou à frente do Mosteiro de São Bento dos Frades, de Santa Memória, passou perto do restaurante Itamaraty, daqueles hotéis famosos ao tempo, Hotel Otton e outros ali nas cercanias, um tempo que não volta mais. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes, aos 88 anos de idade, teve aquilo que se chama de um frisson, em francês, castiço, porque estava com paletó, gravata, sapato de cerimônia, doendo nos pés, porque há 2 anos e meio o Leite Fernandes anda com calça jeans e tênis para a prática de esportes, os pés amolecem, ficam macios, e o sapato cerimonioso começa a doer nos artelhos. E o Leite Fernandes se emocionou sim, porque, em primeiro lugar, ia à Ordem dos Advogados do Brasil cumprir o último dia de uma missão oficial recebida há 15 anos, recebida do presidente da OAB para a defesa de um advogado injustamente processado criminalmente. Há 15 anos. E o Leite Fernandes desempenhava essa missão de defesa das prerrogativas da classe e dos advogados em geral, desempenhava tal função a partir de um mandato que se sucedeu ou que antecedeu outras 3 procurações, outorgadas por outros 3 presidentes da OAB em sucessão para prosseguimento da defesa daquele colega injustamente processado, faz um período que excede talvez os 15 anos. Nesse meio tempo, os outros 2 membros desse mandato que estavam na ativa em defesa do colega morreram. Francisco Lobo, um deles, Otávio Augusto Rossi Vieira, o segundo. Os 2 morreram no exercício desse mandato. Sobrou a obrigação para o Paulo Sérgio Leite Fernandes. Hoje foi o último dia da prestação do cumprimento dessas obrigações, porque finalmente, 15 anos depois, o nosso colega, cujo nome não interessa, injustamente processado, foi exculpado pela seccional da OAB de São Paulo. E o Leite Fernandes foi lá a prestar contas de seu mandato com paletó, gravata, a não lhe ajustarem bem o torso, porque esse terno está no armário faz muito tempo, aguardando hora e vez. E lá, o Leite Fernandes, terminando a sua prestação de contas a uma das comissões da Ordem, presidida por doutora Camila Felberg, se o nome não for o correto, por favor, escusas muito plenas deste advogado que não teve tempo de consultá-lo direito, mas era a presidente da comissão receptora da prestação de contas que o Leite Fernandes fez hoje de manhã.
Antes disso ou depois disso, o Paulo Sérgio Leite Fernandes saiu da Ordem dos Advogados do Brasil e voltou ao Centro Velho de São Paulo. Sim, passou à frente da Catedral e ouviu as 12 badaladas da Igreja Matriz e se recordou de Cid Vieira de Souza, um dos presidentes daquele tempo convivente com Leite Fernandes. Cid Vieira de Souza, corajosíssimo, no meio do golpe de 1964, Cid Vieira de Souza fez um discurso primoroso que começava, o Leite Fernandes lembra disso, relembra disso, até agora, começava assim, do alto daquela sala no 6º andar da Praça da Sé, ouço bater todos os dias, às 12 e às 18 horas, o carrilhão famoso. E todos os dias, às 12 e às 18 horas, o leve som desafinado de um sino só. Me recorda todos os dias, às 12 e às 18 horas, o tempo faltante para a redemocratização do meu país. Esse discurso o Cid leu, eu era o escriba, de Cid Vieira de Souza. Ele disse, Paulo Sérgio, faça o meu discurso. Eu disse, leia-o antes. Ele respondeu, eu não vou ler antes, eu vou dizer o que você escreveu, e o que eu disser está dito. E depois que Cid disse essas palavras, nós precisamos escondê-lo durante uns tempos, porque a ditadura esteve atrás dele para puni-lo por aquilo que ele disse. E hoje eu ouvi as 12 badaladas da Catedral de São Paulo, na Praça da Sé, enquanto voluteava, é a expressão correta, por lá. E passei perto de um mendigo, disse eu, morador de rua, e conversei com ele. Conversamos um pouquinho, ele permitiu que fosse filmado durante algum tempo, e ali ele disse, o dinheiro não vale nenhuma, o que vale é o coração, o que vale é o carinho, e ele batia no peito, e eu dei um dinheirinho a ele, não gaste muito de uma vez só, meu amigo. Ele recebeu o dinheiro, passei-lhe a mão na cabeça, na calva, porque havia perdido já os poucos cabelos que tinha. Não o abracei porque não pude fazê-lo. Mas esse mendigo era um dos muitos habitantes daquele pedaço tão bonito da Praça da Sé, recanto da democracia paulista. E ali eu me recordei de que era preciso pedir, sim, ao prefeito de São Paulo que tomasse muito conta, ou muita conta, daquele centro famoso, no Teatro Municipal, onde eu estive uma vez, há muitos e muitos anos, falando lá dentro, no Salão Nobre, por um mandato dos meus companheiros, que eu frequentei bastante, lá no 6º andar da Praça da Sé, ouvindo de vez em quando o carrilhão da Sé, batendo às 18 horas. E foi com muita emoção que eu viajei pelo centro de São Paulo hoje, 10 de agosto, na véspera do dia do Pendura. Tantos penduras famosos nós demos no tempo de estudantes, nem sei se existe ainda isso, mas isto me recorda o último pendura que nós demos, foi no Otton. Dormimos lá no Otton Palace Hotel ali, numa esquina famosa também da capital, e fizemos discurso após o almoço, dizendo quem nós éramos. Subimos sobre as cadeiras
da mesa de refeição e dissemos que não íamos pagar porque dinheiro não tínhamos, o dia do pendura. Amanhã seria ainda o dia do pendura, não sei se ainda o é. Também não sei se o restaurante Itamaraty está aberto ainda. Deve estar fechado, quem sabe, em razão da pandemia, mas se fechado estiver, que seja reaberto, porque é um pedaço da nossa vida passado ali nas cercanias, para vocês terem ideia de como este Leite Fernandes é uma espécie de fantasma da ópera. Eu coloco acima ou abaixo deste vídeo uma fotografia com Dione Stamato Leite Fernandes, com Isadora Zazá, com Paula com Anitta, com Fábio Stamato também, que é meu neto postiço. Eles todos ali alinhados sob o frontispício do título OAB-SP, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles pequeninos, hoje grandes, Georgia, Paula, Isadora, Anitta, Fábio, Stamato, todos eles encarreirados atrás da mesa cerimonial do Salão Nobre da nossa velha OAB, que é a nossa família, é a minha família, antigo, tão antigo, que não me recordo mais onde está a minha carteira velha, porque a nova plastificada nem eu tenho mais, ou nunca tive. Resta-me alguma coisa meio emarruscada, um plástico já velho, antigo, nem se lê mais os pedaços de alfabeto postos lá, dizerem que aquela fotografia é a minha e que eu sou eu. Mas sou velho o suficiente para que saibam que eu sou aquele que era. Então eu estou voltando agora, às 3 e pouco, às 15 horas da tarde, depois de cumprir a minha derradeira missão, em favor da OAB, sim. Depois de termos ido na Comissão de Prerrogativas da Ordem até o Supremo Tribunal Federal, passando pelos tribunais inferiores, e brigando e debatendo a defender aquele colega injustamente processado, que no fim das contas nem mereceria, por um prenome ilustre, uma defesa tão acicatada, mas era, embora modesto, era um pedaço dos 350 mil que nós temos aqui em São Paulo, efetivamente atuando, ou 400 mil, quem sabe, ou um pedaço dos 1.200.000 de advogados que nós temos espalhados pelo país. Porções, sim, desta velha senhora potentíssima, violentamente poderosa, mas precisando de fortalecimento para enfrentar esta velha senhora com as saias já amarrotadas, esta tentativa de transformar o curso de Direito numa digitação online que dispensa até mesmo contato físico entre nós outros, nós que nos reconhecíamos pelo cheiro de cada um, pelo olhar que cada um dispensava ao outro ou à outra, porque nós já tínhamos advogadas muito valentes naquele tempo e hoje nós nos vemos muito pouco. O nosso
concertamento de emoções hoje foi vis-à-vis, foi olho no olho. As nossas companheiras, as nossas juízas, sim, juízas que perfazem o quadro de diretoria da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, nós nos vimos, nós nos olhamos, nós nos sentimos, nós nos cientificamos daquilo que cada qual estava a fazer naquele recinto sagrado, onde se decidiria, assim, o destino de um companheiro nosso perseguido durante 15 anos, 15 anos. E por nós defendido durante 15 anos, com 2 falecimentos no meio do caminho, e esse Leite Fernandes transformado em herdeiros. E, episodicamente, um dos juízes que hoje decidiu o destino daquele que era por nós protegido era descendente direto de José Eduardo Loureiro, um dos presidentes que a nossa seccional teve. E este Leite Fernandes, emocionadíssimo, teve a possibilidade de lhe dizer que o pai dele, morto 10 anos atrás, era um dos maiores líderes que a Ordem dos Advogados do Brasil já teve. Ele, Leopoldo Eduardo Loureiro, parecido com o pai, só lhe falta o bigode. José Eduardo Loureiro tinha um bigode bem posto e tinha o cestro de afagá-lo com os dedos da mão direita. Morreu faz 10 anos, Loureiro. E o filho é um dos juízes que decidiram hoje, pode ser, a sorte daquele nosso colega que estava há 15 anos suportando uma perseguição penal que não tinha razão de se refletida episodicamente no aspecto disciplinar da nossa corporação. Então hoje o Leite Fernandes, que está meio ensurdecido de um dos ouvidos, o ouvido direito, o Paulo Sérgio tem pouco reajustamento do som externo, do ouvido esquerdo escuta bem, quem sabe é um vício de esquerdização da vida anterior. O Leite Fernandes se lembrou daquele filme lindo, belíssimo, Perfume de Mulher, em que a criatura era cega, sim, cega. Não me recordo o nome do ator, que foi inclusive beneficiado com um Oscar. Vocês devem saber melhor do que eu qual o nome dele. Ele era cego e foi a um baile e dançou um tango naquele baile. Eu fui lá hoje com o meu assistente Moisés, que também estava a assistir aquele ator no filme Perfume de Mulher. E não estava cego eu, mas meio surdo. Mas me recordei sim, daquele episódio em que ele se levanta e vai dançar o tango no baile que estava a se realizar. Amanhã nós temos
Um baile de 11 de agosto com, quem sabe, 11 mil advogados lá num local previamente reservado pela diretoria das nossas entidades. 2 mil advogados e advogadas. O Leite Fernandes não pode frequentá-lo porque está com as pernas ruins, ou ruins, como dizem outros. Mas vai em espírito participar daquele baile que é de um estremecimento muito grande na relembrança dos dias 11 de agosto, que nós passamos tantos e tantos dias e tantas vezes juntos, enquanto universitários, depois de formados, sim, depois de enlaçados no casamento dos nossos amores, e sentindo que outra sensação não tivéssemos, sentindo o perfume das nossas companheiras. Vejam aqui recordações. Chega a relembrança do nosso acostumamento com o restaurante Itamaraty, com o centro de São Paulo, com a Catedral, com a Praça da Sé, com a velha capital de São Paulo, com as nossas companheiras que eram lindas e continuam lindas. 50 anos depois, umas outras 40 anos depois, mas sempre lindas, bonitas, estuantes de alegria. Eu termino essa crônica, veja-se como eu a comecei. Falei de uma obrigação que eu tinha há 15 anos de terminar o mandato que me outorgaram, e termino a crônica me relembrando da beleza das nossas companheiras daqueles tempos, que ainda continuam lindas, bonitas, formosas, estuantes de força e de potência na solução dos nossos defeitos, que sem elas, quem sabe, não chegaríamos a lugar algum. Dentro do contexto, eu retiro agora a gravata, o paletó, volto a colocar o meu tênis, que já vestiou os meus pés, e me despeço às 15h35 desse dia 10 de agosto, véspera do dia da fundação dos cursos jurídicos no país, véspera do dia do Pendura, véspera da conjunção física em que nós, pela primeira vez, às vezes, quem sabe, estávamos a dançar aquele tango que notabilizou o ator de Perfume de Mulher. Dito isto, vamos passar ao fim da tarde, desabotoar o nosso pescoço, desenlaçar a nossa gravata, retirar esses sapatos apertados e dizer pura e simplesmente: muito obrigado a vocês que entenderam que o nosso protegido era nosso protegido havia 15 anos, e que este velho cavaleiro andante da advocacia criminal tinha a obrigação de fechar aquele mandato, retirando pela última vez, quem sabe, a gravata da representação oficial da entidade. E lá viva.